Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de Biologia Ambiental aplicado aos SNUCs. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça, o que raios é um SNUC, senão um Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E a primeira informação que você precisa saber com relação ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação é que o governo federal faz um relatório de avaliação global de cada unidade de conservação a cada 2 anos. Então, o prazo que o governo federal faz essa avaliação geral, global, é 2 anos. Decore na sua alma. Iniciando, então, agora o estudo das unidades de conservação dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Nós temos, então, unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Esses são os dois grandes grupos. O primeiro grande grupo, então, que estudaremos serão as unidades de proteção integral. As unidades de proteção integral, elas servem para preservar a natureza e permitem apenas o uso indireto. São exemplos de unidades de proteção integral: a Estação Ecológica, ESEC, a Reserva Biológica, REBIO, o Parque Nacional, o Monumento Natural, a MONA, e o Refúgio da Vida Silvestre, o REVIS. Começando então pelo estudo da estação ecológica. O que raios é uma estação ecológica? Para que serve? Serve para preservação e para realizar pesquisas. E a área máxima será de 3% do valor total, até 1.500 hectares. Então essa é a delimitação da área de uma estação ecológica. A estação ecológica, ela então é possível alterar o ecossistema só para restauração, manejo de espécies e coleta científica. É só para isso, tu não pode usar absolutamente nada para fins humanos. Para produzir, para extrair, para nada. Apenas para preservação e pesquisa, restauração e manejo de espécies. E perceba, tanto a estação ecológica quanto a reserva biológica, elas são de posse e domínios públicos. A visitação é estritamente proibida, exceto para fins de educação. E a criação da estação ecológica e da reserva biológica não prevê consulta popular. Não queremos saber o que o povo pensa. Vai ser determinado pelo governo e ponto final. Ainda, com relação à reserva biológica, a função dela será, então, a preservação integral da biota. Então, dessas duas iniciais, a estação ecológica e a reserva biológica, são as principais unidades de proteção integral, uma vez que elas são de domínio público e têm a visitação proibida. Ainda uma informação extra, toda a área da unidade de conservação é zona rural, é considerada uma zona rural. Dando seguimento, agora estudaremos o Parque Nacional, o Monumento Natural e o Refúgio da Vida Silvestre. Ainda são tipos de unidades de proteção integral. O Parque Nacional, ele serve para preservação do ecossistema e também pesquisas. Contudo, ele é a primeira unidade de proteção integral onde é permitida visitas com finalidade de turismo. Perceba a diferença. Na estação ecológica e na reserva biológica, a permissão era tão somente para fins de educação. Agora, a partir de agora, então, serão permitidos visitas para fins de turismo. Por quê? Porque um parque nacional, ele poderá ser um parque estadual ou um parque natural municipal. Em todos os casos, ele está sendo, então, definido em função da sua beleza cênica. E se é muito bonito, é um lugar muito bonito, vamos permitir visitas para finalidade de turismo. Contudo, a posse e o domínio de um parque nacional ainda é pública. Então, posse e domínio público. A partir de agora, então, estudaremos o Monumento Natural e o Refúgio de Vida Silvestre e perceba a principal diferenciação destes para com os demais. A posse e o domínio será particular e público. Particular e público. Mas vamos analisar um caso a caso. No caso do monumento natural ou da MONA, a função dele, o objetivo é preservar um sítio natural raro ou singular. Em virtude de sua beleza cênica, assim como um parque nacional,
Um monumento natural está sendo, então, relativizado em função da sua beleza cênica, e por causa disso serão permitidas visitas turísticas. A principal diferença de um parque nacional para um monumento natural, para a MONA, é que a MONA é particular ou pública, mas é que a MONA é particular, enquanto que o Parque Nacional é público. Essa é a diferença. E, por fim, o Refúgio da Vida Silvestre, ou REVIS, tem a sua finalidade a preservação de comunidades de flora e de fauna. As visitas são permitidas de acordo com o plano de manejo e temos então um caso de posse e domínio particular e público, assim como o monumento natural, posse e domínio particular e público. E estes são as unidades de proteção integral, que basicamente objetivam preservar a natureza e apenas para um uso indireto, ou seja, nada será extraído deles. Agora estudaremos as unidades de uso sustentável. Tudo que é sustentável, você vai fazer alguma coisa de forma sustentável, não é mesmo? Então você vai extrair, ou você vai fazer alguma coisa. Você vai basicamente compatibilizar a conservação e o uso. Agora você terá um uso, então, direto, de certa forma. Quais são as unidades de uso sustentável? Perceba, temos a área de proteção ambiental, área de relevante interesse público ecológico. Temos a floresta nacional, a reserva extrativista, a reserva da fauna, a reserva do desenvolvimento sustentável e, por fim, a reserva particular do patrimônio natural. Então, basicamente, tudo que for área, floresta, extrativista, da fauna, sustentável ou particular, serão exemplos de unidades de uso sustentável, que visam compatibilizar a sua conservação e o uso. Vamos agora analisar caso a caso. A área de proteção ambiental, ou APA, ela é compreendida sendo uma área extensa com ocupação humana. Então, vai ser uma grande área com uma grande ocupação humana. Perceba, a posse e o domínio são particulares. A partir de agora, então, serão posses e domínios particulares. E a regulamentação será feita pelo próprio proprietário. Nesta área de proteção ambiental, será possível fazer, então, pesquisas e visitação. E com o objetivo de proteger a diversidade biológica. Por outro lado, a área de relevante interesse ecológico. Qual é a diferença da área anterior? Basicamente, estamos agora diante de uma área pequena com pouca população. Enquanto que a área de proteção ambiental, APA, é uma área extensa com bastante população, a área de relevante interesse ecológico, ou ARIE, é uma área pequena com pouca ocupação humana. Ainda estamos diante de uma posse e um domínio particular, em virtude das suas características naturais, de extraordinárias e exemplares raros de biota regional. Então é isso, vai ter uma coisa muito extraordinária lá nessa pequena área com pequena população e ela vai ser definida, então, delimitada como uma área de relevante interesse ecológico, ou ARIE. Então essas são as duas iniciais, em termos de unidades de uso sustentável. Dando seguimento, estudaremos agora a floresta nacional, ou a FLONA. A FLONA, basicamente, é uma cobertura florestal de espécies predominantemente nativas. Agora estaremos diante, então, de posse e domínio público. Retomamos, então, a questão de posse e domínio público. Percebeu? Uma floresta, né? Como é que a floresta vai ser privada? Vai ser meio difícil ser uma floresta privada. Então, retomamos ao domínio público. Admitida a permanência de população tradicional. Contudo, é uma floresta onde nós vamos ter populações tradicionais, nas quais serão permitidas visitas e pesquisa. Perceba, quase tudo permite visita e pesquisa. Só lá no início, nas de proteção integral, é que temos a visitação proibida, exceto por educação, para fins educativos. Retomando, essa floresta nacional, a FLONA, ela poderá ser, então, estadual ou municipal, dependendo de onde ela se encontre. O próximo exemplo é a reserva extrativista.
que é a RESEX. Estaremos então diante de uma população extrativista para subsistência. É uma população tradicional, que é basicamente aquela que tem hábito por gerações. E tradicional e extrativista, e o extrativismo é tão somente para fins de subsistência. Perceba, a posse e o domínio permanecem públicos, assim como na floresta nacional, a reserva extrativista é posse e domínio público. E tem o uso concedido às populações extrativistas tradicionais. Então, como é um caso de unidades de uso sustentável, alguém vai ter que compatibilizar a conservação e o uso. O uso, nesse caso, da reserva extrativista será concedido às populações extrativistas tradicionais para fins de subsistência. Perceba, as visitas e pesquisas permanecem existindo, são liberados. Contudo, é proibido exploração de recurso mineral e caça, tanto amadora quanto profissional. A caça é proibida sempre, né? Principalmente a profissional, é proibido. Mas aqui no caso temos então uma proibição de exploração de recurso mineral. Não pode. Apenas para a subsistência. E também temos uma questão de exploração comercial somente em bases sustentáveis. Claro, estamos diante então de unidades de uso sustentável. Você tem que compatibilizar a conservação e o seu uso. Então você até poderá explorar comercialmente somente em bases sustentáveis. E este então foi a reserva extrativista. Dando seguimento, agora estudaremos a reserva da fauna, ou REFA. Neste caso, se tratará então de população animal de espécie nativa para estudo técnico ou científico. Então, fauna, espécie animal. A posse e o domínio é público, assim como no caso da reserva extrativista e da floresta nacional. Temos a posse e domínio público. As visitas e pesquisas, contudo, estão permitidas. E, retomando, é proibido a caça, seja ela amadora ou profissional. Proibido caça nesses locais de reserva da fauna, na REFA. Contudo, temos uma observação aqui primorosa. Perceba, o IBAMA, somente o IBAMA, pode permitir a captura de espécie ameaçada de extinção para criação em cativeiro ou coleção científica. Somente o IBAMA pode permitir a captura de espécie ameaçada de extinção para criação em cativeiro ou coleção científica. Guarde isso na sua alma. Dando seguimento, estudaremos agora a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, ou REDES. Basicamente, ela será aplicada a populações tradicionais sustentável. Dessa vez, então, não serão extrativistas. Não é uma população tradicional extrativista, é uma população tradicional sustentável. Então, estaremos diante de uma rede de desenvolvimento sustentável, cuja finalidade será preservar a natureza e a qualidade de vida da própria população tradicional sustentável que lá se encontra. Por quê? Porque essa população tradicional sustentável, ela tem técnicas de manejo que devem ser aperfeiçoados. Então, basicamente, o objetivo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável é aperfeiçoar as técnicas de manejo que essa população tradicional sustentável já realiza. É incrível. É uma beleza. Ainda, a posse e o domínio são públicos, assim como o caso de todos os outros, né, da floresta, das reservas extrativistas, até da reserva da fauna. São todas posses e domínios públicos. Significa dizer que se existir alguma área privada, essa área será desapropriada, sem choro, porque a posse e o domínio é público. Retomando, visitas e pesquisas são novamente permitidos. E temos aqui uma questão do equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação. Essa população tradicional sustentável ela não pode exceder o seu tamanho, né? E comprometer a conservação. Basicamente, teremos aí uma análise de um equilíbrio dinâmico. No caso da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, nós temos, então, o primeiro caso de exploração permitida. Por quê? Porque essa exploração é sustentável. E temos o primeiro caso de zoneamento. O que raios é um zoneamento? Se não, um setor ou uma zona com o objetivo de manejo e norma específica. E nós teremos, então, dentro desse zoneamento, dessa lógica, teremos uma zona de proteção integral, uma zona de uso sustentável,
uma zona de amortecimento e um corredor ecológico. Cabe salientar que não pode ser transformada em zona urbana. A zona de amortecimento não pode ser transformada em zona urbana. Será, então, somente, eternamente, uma zona rural. Agora, o que raios é uma zona de proteção integral? Zona de proteção integral é para preservar integralmente a natureza, mais o uso indireto. Opa, lembra? Unidades de proteção integral? Preservar a natureza mais uso indireto. Basicamente é isso. É uma zona de proteção integral. Você não vai mexer lá. Você só vai preservar e vai ter um uso indireto. E o que raios é uma zona de uso sustentável? Já vimos lá. É onde ocorre uma exploração sustentável. É a zona de exploração sustentável. E a zona de amortecimento? A zona de amortecimento é o entorno da unidade de conservação, na qual serão realizadas atividades restritas, com finalidade de diminuir o impacto. Então, isso é uma zona de amortecimento. É o que está ao entorno ali, onde tem atividades restritas que diminuem o impacto. E o corredor ecológico é uma porção do ecossistema que liga diferentes unidades de conservação. É isso. Este, então, foi a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a mais complexa até o momento. Por fim, temos o último exemplo das unidades de uso sustentável, sendo a reserva particular do patrimônio nacional, do patrimônio natural. Reserva particular do patrimônio natural, RPPN, cujo objetivo é conservar a diversidade biológica. Ela é uma área estritamente privada, particular, uma vez que o nome dela é reserva particular, né? Então, é uma área privada, gravada com perpetuidade. Temos visitas e pesquisas permitidas e o órgão do SNUC presta orientação técnica à reserva particular do patrimônio natural. Então, basicamente, que é uma área privada, estritamente privada. E assim nós terminamos os exemplos com relação às unidades de proteção integral e às unidades de uso sustentável. Agora, daremos sequência, então, com alguns outros conceitos. Vamos compreender a criação das unidades de conservação. A criação, ela será precedida por um estudo técnico e uma consulta popular. Contudo, não será obrigatória essa consulta popular, consulta pública, no caso de uma estação ecológica e reserva biológica. Lembrando, estação ecológica é um tipo de unidade de proteção integral e a reserva biológica também, são os dois primeiros, que eram de posses e domínios públicos e tinham a visitação proibida, exceto para fins de educação. Perceba lá, não prevê consulta popular, não importa o que a população pensa. Então, para a criação destas duas, nós cagamos para a opinião da população. Então, uma estação ecológica e uma reserva biológica não precisa da consulta pública. Para o resto, aparentemente, é necessário. E perceba, uma unidade de uso sustentável poderá ser transformada em uma unidade de proteção integral. Nós podemos converter uma unidade de uso sustentável em uma unidade de proteção integral. De que forma? Por instrumento normativo de mesmo nível hierárquico. Basicamente, então, é possível transformar o uso sustentável em proteção integral. Interessante, não é mesmo? Dando continuidade, vamos estudar agora a limitação do uso das unidades de conservação. Não serão permitidas atividades que importem exploração, a corte raso da floresta e da vegetação nativa. A destinação final da área será submetida ou será definida no prazo de 7 meses, improrrogáveis. Perceba, é difícil que isso aconteça, mas aqui temos então a letra da lei dizendo que no prazo de 7 meses a destinação final da área será definida. Guarde isso na sua alma. Com relação à posse e ao uso de áreas ocupadas, populações tradicionais de reservas extrativistas ou sustentáveis serão reguladas por contrato. Interessante, é o contrato que regulará elas.
E essas populações tradicionais, elas são obrigadas à preservação, recuperação, defesa e manutenção da unidade de conservação. É proibido usar espécie ameaçada de extinção ou danificar seus habitats. E também é proibido a atividade que impeça a regeneração natural do ecossistema. Com relação à territorialidade, basicamente estão definindo que o subsolo e o espaço aéreo integram os limites das unidades de conservação. Devem possuir zona de amortecimento e corredores ecológicos, quando conveniente. Só tem duas delas que não devem possuir, que não necessariamente precisam ter a zona de amortecimento, que é o caso da Área de Proteção Ambiental, ou APA, e a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que são basicamente aquelas duas de uso sustentável, né? A primeira, a Área de Proteção Ambiental, e a última, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Estas duas, então, não necessariamente precisam possuir a zona de amortecimento. Todas as outras devem possuir a zona de amortecimento. Interessante, não é mesmo? E o que raios é a zona de amortecimento mesmo? A zona de amortecimento é basicamente o entorno da unidade de conservação mais uma atividade restrita, de modo a diminuir o impacto. Basicamente é um entorno ali da unidade de conservação vai ter uma atividade para mitigar esse impacto, quando chegar propriamente na unidade. Dando seguimento, vamos agora estudar o plano de manejo. O plano de manejo, ele será elaborado no prazo de 5 anos a partir da criação da UC. Então, tu cria uma unidade de conservação, você tem 5 anos para elaborar um plano de manejo. E esse plano de manejo deverá abranger a área da unidade de conservação, essa zona de amortecimento, lembrando que essa zona de amortecimento não é obrigatória nas áreas de proteção ambiental e na Reserva Particular do Patrimônio Natural. E o plano de manejo deve abranger ainda o corredor ecológico, além da vida econômica e social das comunidades vizinhas. O plano de manejo ele contempla o cultivo de organismos geneticamente modificados. Interessante, não é mesmo? Nós ainda temos a gestão da unidade de conservação feita por um conselho consultivo. É proibida a introdução de espécie não autóctone, exceto animais domésticos, em monumento natural, ou MONA, e refúgio da vida silvestre. Então, nesses dois casos, você pode introduzir uma espécie não autóctone, uma vez que seja um animal doméstico. Lembrando apenas que o monumento natural e o refúgio da vida silvestre. Monumento natural e refúgio da vida silvestre são dois exemplos de unidades de proteção integral. Por quê? Perceba por quê. Porque são os dois casos da proteção integral em que nós temos o posse e domínio particular. Posse e domínio particular. São nesses dois casos apenas. Então, nesses dois casos, será permitido a introdução de uma espécie não autóctone, uma vez que seja um animal doméstico. Interessante, não é mesmo? Por fim, ainda com relação ao plano de manejo, pesquisa científica depende de aprovação prévia e não pode colocar em risco as espécies em extinção. Com relação agora aos recursos, então onde é que vem o dinheiro para tudo isso? Através da taxa de visitação, da arrecadação, serviços e atividades da unidade. Então, todos os valores que tu obter com as atividades da sua unidade, o máximo que você poderá destinar, que você poderá empregar, gastar, será de 50%, sendo menos de 25% deverá ser utilizado na implementação, manutenção e gestão da própria unidade. Menos de 25% você poderá empregar para fins de regularização fundiária e menos de 15% para uma gestão de uma outra unidade de conservação. Então, é um sistema que se retroalimenta. Inclusive, menos de 15%, podendo direcionar então essa renda de menos de 15% para outras unidades. Por fim,
Com relação ao licenciamento ambiental, lembrando lá do EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório do Impacto do Meio Ambiente, ele é aplicado tão somente para empreendimentos de significativo impacto ambiental, certo? O empreendedor ele é obrigado a apoiar a implantação e manutenção das unidades de conservação, sendo que os recursos não devem ser inferiores a 0,5%, ou seja, 0,5% dos custos totais do empreendimento. Então, o cara vai querer fazer um empreendimento com significativo impacto ambiental, ele vai tomar já um prejuízo aqui, ó, de 0,5% dos custos totais do empreendimento, que vão ser direcionados para implantação e manutenção de unidades de conservação. É daí que vem o dinheiro, guys. É assim que se sustenta o sistema. Por fim, o último conceito, com relação à reserva da biosfera. O que raios é isso? Se não, a coleção representativa dos ecossistemas característicos da região. Isso é uma reserva da biosfera? É um modelo internacional de gestão para presunção da diversidade para preservação da diversidade biológica. A reserva biosfera é constituída de áreas núcleo, zona de amortecimento e zonas de transição. E perceba, ela será então posse ou domínio público ou privado. E este foi o estudo com relação ao Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Boa sorte!